Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje eu quero contar para vocês por que que eu sumi das redes sociais, como foi esse meu processo, o que me fez chegar a isso e tomasse a decisão de me afastar das redes sociais sem um tempo determinado. Se você não me conhece, meu nome é Bárbara e eu entrei nesse mundo digital no final de 2018 para 2019 e eu me encantei com essa possibilidade de poder trabalhar com a internet de várias formas, né? Então, inicialmente eu ingressei através do e-commerce, eu tinha uma loja online, depois eu migrei para a parte ali de afiliação, então eu comecei também como afiliada. Depois eu me tornei produtora, mentora e comecei a ajudar pessoas a partir de 2020, pessoas que também queriam ingressar nesse movimento do físico para o digital e não sabiam por onde começar, não sabiam por qual caminho percorrer. Como eu já vinha com essa bagagem de e-commerce e de afiliação, tanto de produtos físicos quanto de produtos digitais, as pessoas me procuravam para que eu pudesse direcioná-las para por qual caminho percorrer e a partir de qual caminho percorrer, eu também direcioná-las do absoluto zero para o faturamento que elas almejavam, tá? E aí, quando você ingressa no digital, muitas pessoas acabam dizendo que você não precisa aparecer, né, para vender os seus produtos, e de fato você não precisa. Eu costumo dizer que o mercado digital, ele é bem amplo. Não adianta a gente pegar todos os nichos, todos os negócios digitais e colocar todos numa mesma caixa, porque não vai funcionar. Então, são caminhos distintos que a gente escolhe percorrer ou não, tá? Então, se você vai para um e-commerce, é diferente de você trabalhar com um influencer, né? É diferente de você trabalhar com afiliação. É diferente de você trabalhar, ser especialista num tráfego pago, por exemplo. Então, cada uma dessas caixinhas. Agora, claro, se você quiser ser um profissional multiárea, você também consegue. Vai demandar um pouco de tempo, né? Então, eu mesma comecei pelo e-commerce, depois eu fui aprender tráfego pago, justamente para ajudar no meu e-commerce, e aí eu encontrei um nicho, né? Me tornei especialista em gestão de tráfego, depois eu me tornei especialista em gestão de atendimento. Então, dentro do digital, eu fui ali abrindo várias caixinhas, porque eu sou uma pessoa multiárea, por natureza. Então, eu não consigo determinar uma única habilidade que eu queira aprender e fazer aquilo para o resto da vida. Eu sempre fui assim desde a minha infância. Então, isso, há quem diga que isso tem um lado bom, né? E eu acredito que sim, porque eu sempre fui muito exploradora, né? Eu sempre gostei muito de aprender. Mas acaba que isso também sobrecarrega um pouco a nossa mente, um pouco a mais do que as pessoas que têm ali apenas um amor por uma única área, digamos assim. Então, as caixinhas que eu resolvi, que eu decidi percorrer no digital, uma tinha relação com a outra, porém cada caixinha se enquadrava numa área de conhecimento. E eu fui ali atrás das caixinhas que eu tinha interesse por aprender. E uma delas eu utilizava o meu Instagram para mostrar o meu dia a dia, mostrar os bastidores dos meus negócios. Eu sempre gostei muito de aprender algo e poder compartilhar esse algo, tá? De forma leve, de forma criativa. Eu nunca quis reter o conhecimento só para mim. Não é essa a minha essência. Eu sempre que aprendo alguma coisa, eu acredito que eu tenho esse dom, vamos dizer assim, de conseguir replicar exatamente como eu aprendi, validei, deu certo, então agora eu estou pronta para replicar. Eu acredito que o conhecimento retido, ele vira nada ali. Eu sempre acho que se a gente aprende algo novo e a gente passa para alguém, a gente está multiplicando aquele conhecimento, né? Disseminando. E por muito tempo eu acreditei que esse era o propósito da minha vida, de ajudar cada vez mais pessoas a enxergarem novos caminhos através do digital, porque eu tenho uma essência de liberdade muito forte. Eu dizia que é um valor, eu diria que é um valor mesmo, meu, assim, de liberdade. Mas, num determinado período, num determinado momento, esse valor de liberdade, eu senti que ele foi meio que se esvaindo, porque eu acabei lotando minha agenda de clientes. Eu já estava atendendo clientes no digital, clientes no físico. Então, eu comecei também a atender empresas físicas. E aí, minha cabeça começou realmente a dar bug, assim. Eu não sou uma pessoa essencialmente organizada, eu preciso de ferramentas para conseguir me organizar. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer também um vídeo com as ferramentas que eu utilizo hoje, assim, para mim
tanto para me ajudar a sair da procrastinação, quanto para me ajudar a ter um direcionamento ali no meu dia, quanto para me ajudar a ser uma pessoa de fato organizada, a organizar a minha rotina. Porque se eu não organizar a minha rotina, eu fico perdida, sem saber por onde começar. E esse sentimento de não saber por onde começar, ele acaba me paralisando. E eu não começo nada, e daí que vem a procrastinação, tá? Então, minha cabeça eu comecei a me sentir assim, cansada de fazer tanta coisa no meu dia. Eu comecei a me sentir exausta mesmo, de não ter uma folga, um tempo livre. Então, tem muita gente que vem pro digital achando que vai trabalhar de casa, tudo bem, não precisa aparecer, tem caixinhas, né, que você escolhe que você não precisa aparecer, usa ali um tráfego pago, enfim. Mas não ache que você não vai precisar trabalhar. Não ache que o trabalho vai ser mais fácil do que se você estivesse no CLT. Porque eu acho que a maior diferença é que você vai ser seu próprio chefe, você vai estar ali colocando quais prioridades do seu dia. Qual a meta que você tem para bater mensalmente? E qual a meta do próximo mês você vai superar? Então, você tem que ter uma disciplina muito grande para você se autogerir, para você lhe dar folga muitas vezes. Então, eu venho de uma realidade que meu marido, ele trabalha aos sábados. Então, aos sábados, por ele trabalhar, eu não queria descansar. Eu aproveitava na minha cabeça, eu estava aproveitando que meu marido estava trabalhando e eu também iria trabalhar, iria me sentir produtiva, porque se eu saísse ou se eu tirasse esse dia para descansar, eu ficava me culpando, sabe assim? Para vocês terem noção de como estava a minha mentalidade na época, né? Eu já comentei aqui em outro vídeo que em 2022 eu tenho medo de falar que eu passei, mas desde 2022 eu venho passando por um processo de luto, de algumas perdas da minha família. E nesse ano de 2022, eu simplesmente não vivi o luto. Isso reverberou nos próximos anos. Então, 2023 foi um ano que eu me senti extremamente cansada. 2024, acho que final de 2024 e início desse ano foram um estopim, assim, para eu de fato pensar, não dá mais. Como é que eu vou ajudar alguém se daqui para dentro eu não tô me ajudando, né? Então foi quando, final de 2024, eu fui buscar ajuda e eu tive esse diagnóstico de burnout e início de depressão, tá? Então foi quando a luz assim acendeu, a luz vermelha se acendeu, de fato, e eu disse não, eu estou fazendo tudo errado. Esse é o momento de eu me recolher, de eu olhar para dentro, né, buscar o autoconhecimento, de eu desacelerar, porque não adianta eu colocar metas e metas e metas e metas e metas se eu vou estar buscando ali um sucesso financeiro sem a minha paz mental, sem a minha saúde, sem felicidade. Eu já não estava sentindo mais prazer em absolutamente nada. Então eu sempre fui uma pessoa que ama aprender e ama passar conhecimento, tá? Uma das minhas brincadeiras de infância era brincar de ensinar. Então, mas aquilo não estava mais me dando prazer, tá? Então foi por esse motivo que eu saí das redes sociais. Eu dei um tempo realmente. Houve uma época que eu tentei apagar meu Instagram. Esse meu Instagram, eu tive mais de 10 mil inscritos já nele. Mas aí, porque eu não fui movimentando, né? Esse tempo que eu realmente sumi, tive que me curar primeiro. Ele foi caindo o número de inscritos, o que é normal. E eu nunca olhei para números de inscritos como, nossa, tenho 10 mil seguidores, nossa, tenho 7 mil seguidores. Não, eu nunca tive, na verdade, essa vaidade de seguidores, tá? O que eu sempre quis é poder impactar positivamente no maior número de pessoas possível. Então, e ver a vida transformada das pessoas. Eu sempre trabalhei, desde os meus empregos de CLT, sempre foram com esse intuito, de ver a vida das pessoas sendo transformadas através da educação. Então, eu sempre trabalhei por esse propósito e acredito que a educação realmente é o caminho mais fácil para você mudar a sua vida, mudar a sua história e a história da sua família, tá? Então, gente, a partir daí, a partir do momento que eu identifiquei o que eu tinha, eu fui buscar alternativas para poder me curar, né? Então, eu entrei aí numa jornada de autoconhecimento,
Ainda estou nessa jornada, estou nesse propósito e por isso que eu vim aqui compartilhar com vocês. Eu cheguei a abrir um novo Instagram para começar do zero, para começar de uma forma mais leve e depois eu também parei de postar no final do ano passado. E com isso, o que é que eu quero dizer para você? Não tem problema em você querer buscar no digital uma renda extra, sua renda principal, impactar pessoas, trabalhar com sua imagem ou não trabalhar com sua imagem, ter uma liberdade financeira, ter uma liberdade geográfica, tá? Primeiro você vai ganhar sua liberdade financeira para depois você ter ali uma liberdade geográfica, né? Mas eu acredito que se desde o início você não tiver esse cuidado com você mesma, se você não olhar para dentro, se você não se der de presente momentos para você relaxar, momentos de prazer, momentos para você se conectar com a sua criança interior, que é que você gostava de fazer quando você era criança. Eu comecei a entrar nessa jornada. Então, eu tenho um caderninho onde eu escrevo ali, não só um caderno da gratidão, como eu comecei a escrever o que é que eu gostava de fazer quando eu era criança, porque até isso eu tinha esquecido como era, sabe? Então eu fui buscar nas minhas memórias do que eu brincava quando eu era criança, e eu brincava muito pouco de boneca, mas eu brincava de ensinar, isso eu já estava fazendo, né? Eu brincava, eu tinha uma máquina de costura bem pequenininha, minha avó era costureira, e um dia ela até tentou me ensinar a costurar, mas eu não aprendi a costurar na máquina dela. Porém, eu ganhei de alguém uma máquina de costura na minha infância que era bem mais simples, era só colocar a linha, apertar ali no pedal e ela ia costurando. E aí eu disse, por que não? Fui lá e comprei uma máquina de costura pequena também, para começar a costurar, não sei, minhas roupas, roupas do meu marido, peças para Mike, não sei. Eu sempre fui uma criança que gosto muito de usar minha criatividade, então eu comecei a prezar por momentos assim, momentos de não fazer nada, mas ou momentos de fazer alguma coisa que me remeta ali à minha infância, coisas que eu gostava de fazer. Então comprei livrinhos para colorir, tenho até uns aqui. Comprei livros para colorir, canetinha, né, hidrocor. O que eu gostava também era de fazer minhas aulas de música. Pensei em comprar um teclado que eu tocava na minha infância, ainda não comprei. Enfim, fui ali pensando em várias e várias coisas, né? Quis voltar a produzir minhas velas, né? Que são trabalhos ali manuais, que mexem com a criatividade também. E assim eu fui, e eu deixo de dica também aqui para vocês, se reconectarem, sabe? Eu fazia bijuteria na minha infância para vender na escola, eu fazia várias coisas, fazia trufa para vender. Então eu comecei a pensar em me reconectar, sabe? Eu gostava de pintar, então eu tô pensando aqui em várias coisas ainda nesse processo para que eu consiga de fato descansar a minha mente. Estou pensando em comprar tela de aquarela para pintar, estou pensando em comprar cerâmica fria para fazer. Então eu tô aqui nesse processo de cura mesmo, né? Não me sinto ainda curada, não me sinto pronta. No meio de processo também eu tive um problema com o meu celular, que foi parar na manutenção. Então, acabou que isso foi bom pra mim, porque fiquei um tempo sem WhatsApp, sabe? Sem ter aquela obrigação de responder milhões e milhões de mensagens. Eu fui obrigada a me desconectar totalmente. E aí, eu recebi aquele e-mail, né, do YouTube. E eu pensei, não, eu vou voltar aos poucos, no meu tempo, mas eu vou voltar numa proposta diferente, eu vou voltar numa plataforma diferente, e vai ser o YouTube, tá? Eu vou documentar aí todo o meu processo. Quis também ter esse foco na academia, né? Cuidar da minha saúde, porque eu entendi que a rotina me ajudava, então eu nunca gostei, eu sempre pratiquei esportes, eu era ginasta, e, inclusive, eu estou buscando academias de ginástica olímpica aqui na minha região. Eu achei uma, mas fica a 2 cidades de distância e eu não tenho certeza se tem para adulto. Mas eu estou em busca também de me conectar com a Babi ginasta da infância. Por enquanto, estou só na academia mesmo, porque essa rotina me faz bem, tá? A falta de rotina me destrói completamente, porque eu procrastino e aí com a procrastinação vem a frustração. E esse sentimento, ele me corrói por dentro mesmo, sabe? Então, se você tá aí do outro lado, se você está passando, já passou por algum momento como esse, que eu considero um momento difícil, é um momento de desconexão,
consigo mesma, eu te convido a tentar se reconectar junto comigo, assim, da forma que você achar melhor. Mas começa olhando para dentro, começa mudando teus pensamentos, começa não te julgando por estar descansando. E eu falo isso de uma pessoa que era, jogando pro universo, que era viciada em trabalho. Eu me punia por não estar trabalhando. E eu comecei inicialmente a me obrigar a não trabalhar, até que hoje eu estou encarando com mais leveza por conta de alguns hábitos que eu criei na minha rotina matinal, tá? Então, eu te convido a fazer esse movimento também de autoanálise, de desacelerar um pouquinho nesse mundo de redes sociais. Cada minuto conta, né? Cada minuto importa. Parece que a gente tá vivendo 10 anos em um só. E isso não faz bem para a tua mente. A tua mente não consegue acompanhar nessa velocidade tudo que está acontecendo, tá? Então olha para dentro, para um pouquinho, respira, presta atenção na tua respiração. Isso me ajuda bastante. E tenta viver o presente, tenta trazer a tua consciência para o presente, tá? Eu sempre fui muito preocupada com o meu futuro. E sempre estive nesse movimento de tentar curar o meu passado e me preocupar com o meu futuro, mas eu nunca me preocupava em estar presente. Eu só estava presente de fato quando eu tinha que fazer algo para o outro, né? Então, quando eu tinha que dar aula para as minhas mentoradas, quando eu tinha que fazer alguma coisa para os meus pais, para os meus parentes, para o meu esposo, mas quando era para mim, eu deixava de lado, sabe? E eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que faz isso, mas eu tenho certeza que isso não tá te fazendo bem. E a longo prazo é pior ainda. Então, para você não chegar no estágio que eu cheguei, ou até num estágio pior, eu te convido a olhar para o presente. Aproveita aí que a gente está no final do ano, começa a fazer esse movimento desde agora, para que 2026 seja o ano mais leve, próspero, para que você consiga dar um passo com consciência, tomar suas decisões, uma de cada vez, e tudo ir fluindo aí na velocidade que precisa ter. Às vezes a nossa velocidade não é a velocidade que Deus quer, o universo quer pra gente, enfim. Mas confia, vigia teus pensamentos. Primeiro passo é isso, tomar a consciência do que você está fazendo de errado, colocar ali os pontos que você precisa melhorar, trazer a consciência para o presente, que me ajuda muito a observar minha respiração, não pensar em nada, esvaziar a mente. E depois colocar em prática todos os pontos que te ajudam a chegar no objetivo que você quer, tá? Mas com leveza, sem se cobrar tanto, um dia de cada vez, um pé na frente do outro, e assim, um passo e você já não está mais no mesmo lugar, não é mesmo? Então é isso, gente. Se você está passando por isso ou já passou, fala aqui comigo nos comentários, me diga o que é que vocês acham dessa era de digital, de internet, onde as pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas. Isso também aconteceu comigo, acaba que o burnout, ele desencadeia ali vários outros problemas como a ansiedade, a depressão, né? O emocional, ele realmente precisa estar forte, blindado, para que tudo ande de forma sutil, leve, harmoniosa e do jeito que tem que ser, tá? Então, eu tô muito feliz de estar passando por esse processo, de estar documentando aqui tudo isso no YouTube, de estar sendo 100% honesta comigo e com vocês. E se Deus quiser, eu vou reaprender como voltar a dar minhas aulas, como me sentir feliz de novo, como priorizar o meu tempo comigo mesma. E tudo vai fluir de uma forma saudável, leve e harmoniosa, tá bom? Dá uma pausa faz bem. E se essa pausa for para cuidar de você, que seja. Você é sua prioridade. Não esqueça disso, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo.